por dias ações de acordo com o horário do dia. Quem fala para vocês é Nopon Lufando, o vosso Canva Azul. Estamos aqui para a primeira edição do nosso Canva Azul. Já dizer que Canva Azul é um projeto de apoio educativo, especializado e humanizado para crianças com autismo e com dificuldades de aprendizagem. Além de ser um espaço de apoio especializado, o Canva Azul também é um espaço de informação sobre educação inclusiva. Esta é a nossa primeira edição e temos como convidada a Teresa Maria Correa Cabral. Muito bom dia. Bom dia a todos. Como está? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. E aqui estou para colaborar com você. Nós que agradecemos. Já agora, quem é Maria Teresa Cabral? Eu sou professora de ensino especial no domínio cognitivo e motor, com licenciatura de língua gestal portuguesa e a pós-graduação em ensino especial da Politécnico de Setúbal, Escola Superior de Educação. Bom, já agora é de lembrar que eu fui aluno durante muito tempo e continuo sendo aluno desta grande senhora que é a Maria Teresa Cabral. Trabalhamos juntos em um centro de neurodesenvolvimento, na qual eu pude aprender muito com ela e continuo a aprender até hoje, principalmente sobre a comunicação aumentativa e alternativa. Hoje temos como tema a educação inclusiva, construindo oportunidade para crianças. Sora, para si, o que é educação inclusiva? A educação inclusiva é um paradigma, ou seja, uma nova forma de olharmos para a diferença. Isso é possível, sim, se todos olharmos para a diversidade de uma forma de a compreendermos para aceitarmos. Então, o que faremos mais é importante, muito importante, consciencializar, sensibilizar todos os cidadãos para a aceitação à diferença, principalmente os professores. Hoje em dia, como todos os países adotaram a educação inclusiva, então, nenhum professor está livre de ter em sala de aula alunos com necessidades educativas especiais. Então, todos nós temos de nos capacitar para os aceitar e fazer o seu desenvolvimento máximo, o desenvolvimento do seu potencial. Então, quando nós nos lembramos do tempo outrora, quando as pessoas com deficiência, os alunos com perturbações, eram escondidos, eram marginalizados, discriminados e não tinham acesso à escola, nós acabamos por pensar que por uma escola ter rampas que permite o acesso aos alunos com deficiência motora ou outras que permitem a matrícula de alunos com perturbações de desenvolvimento, nós julgamos que a escola é inclusiva. Não. A inclusão não é só isso. Isso chama-se integração. O acesso. A inclusão é o sucesso de todos os alunos, sem exceção. E como é que se consegue? Consegue-se isso através de uma diferenciação pedagógica e curricular. Muito bem. Já agora, eu tenho conhecimento e a professora é residente em Lisboa e então tem a experiência de Lisboa, Angola. Na sua opinião, como está olha para a realidade angolana? Nós já temos aqui em Angola o decreto presidencial 187/17 de 16 de agosto, que leva a uma aceitação nas escolas dos meninos com perturbações de desenvolvimento, além dos meninos com subdotação. Então, nós temos o atendimento educacional especializado e
o trabalho destes profissionais é executado nas salas de recursos multifuncionais, que este espaço existe nas escolas, ainda não em todas, mas é um caminho. E então, dentro desses espaços, o aluno tem direito ao acesso ao currículo com apoios deste atendimento educacional especializado, o AEE, com estratégias e metodologias que permitem o seu desenvolvimento e sucesso. Ora, o conhecimento, a aprendizagem, pode ser de forma auditiva ou de forma visual, porque há muitos recursos ao mundo da tecnologia. Por exemplo, para aqueles alunos que não conseguem comunicar, para receberem a informação de forma cognitiva, ou porque não ouvem, ou porque não têm oralidade. Então, se o aluno não comunica de forma oral, não comunica de forma da comunicação não verbal, aí resta-nos a comunicação aumentativa e alternativa. E nesses recursos, nessas salas de recursos multifuncionais, eu cito, por exemplo, o artigo 5º, a linha J, que fala na comunicação aumentativa e alternativa. Portanto, aí está, os professores todos têm que se capacitar para dominarem as novas tecnologias. Há a baixa tecnologia, que é gratuita, aí tem acesso à comunicação pictográfica, como sabemos que comunicar não é só falado, também é olhado. Dizem que os alunos com paralisia cerebral nem podem chegar ao desenvolvimento da comunicação não verbal, língua gestual. Não. Muitos têm muitas limitações, mas podem olhar e olhar a comunicação. E dizem que nós vamos lá ver, se virmos a Leia sorrir, entendemos todos, está feliz. O rosto crispado está desesperado, está enervado. Portanto, o olhar é a comunicação. Nós não podemos deixar que os alunos, ninguém, viva no mundo do silêncio. O que está comprovado cientificamente, isso afeta as funções mentais superiores, como a cognição, a atenção. Não vamos deixar. A criança tem que comunicar, nem que seja da comunicação alternativa. E, portanto, é o seu desenvolvimento potencial. Bom, já agora, ainda nesta cena, a professora falou sobre capacitação. Então, eu gostaria de entender, e não sou eu, muitas pessoas lá em casa também têm esse conceito. Ou seja, é decreto-lei de que o nosso ensino é inclusivo, mas nosso sistema de educação ainda não temos essas especialidades para capacitar esses profissionais. Ou seja, nós decorremos em nossas universidades e ainda não temos uma especialidade de terapeuta da fala. Sim, há dificuldades, porque os terapeutas da fala que há, eles têm o valor deles, o trabalho deles é muito cobrado e a maioria das pessoas não tem possibilidades. Por isso é que dou a sugestão, até porque está na lei, artigo 5º, a linha J, a comunicação aumentativa e alternativa, que todo professor tem que dominar, porque software é só transmitir o conhecimento. Hoje, o conhecimento não é retido. Num profissional, eu sei mais do que os outros. Não. Se eu sei, tenho que ensinar a alguém a ter menos oportunidades do que eu aprender. E todos juntos, em trabalho de equipa, aí sim, vamos desenvolver os nossos alunos, porque o foco é o desenvolvimento deles, o sucesso de todos os alunos, sem exceção. Pensando nos principais desafios que as famílias enfrentam, poderá ser também essa falta de capacitação de profissionais, porque hoje nós colocamos uma criança na escola legal que ensina inclusive, mas a criança da escola, muitas dessas crianças com necessidades especiais passam tempo na sala de aula porque não temos pessoas capacitadas para isso. Uma sala onde tem 30, 40 alunos e tem um aluno, 2 alunos,
com autismo e um professor simplesmente na sala de aula consegue atender essas crianças. Será que também essa dificuldade é devido à capacitação de tipo profissionais? Já eu analisei em várias situações que um dos desafios do cartel de educação das famílias é, sem dúvida, a falta de recursos humanos e materiais. Vamos supor, uma família que mora muito longe do centro de desenvolvimento, ah, é complicado, porque perdem muito tempo de trânsito, a criança acorda muito cedo e depois já me desaparecer, quando a criança chega ao centro está dormir. Até que finalmente esteja ativa para aprender, perdeu-se muito tempo. Às vezes sai ao meio-dia. E mesmo os que vão para a escola, ora, lá fora de outras coordenadas, nós temos a diminuição do número de alunos por turma. Basta aparecer 1, 2 com perturbações, se der ou tirem. Chegou a ser 20. Agora, 40 é muito complicado. Então aí tem que haver postura de apoio. Apoio dentro da capacitação. Temos o decreto, sim, mas a inclusão não se faz do decreto, faz-se no trabalho. Então, nós temos todos que colaborar com isso. Os recursos, tanto que eu falo das famílias, um desafio é os materiais e não têm, a maior parte deles, a possibilidade de pagar terapias, não podem. E os recursos humanos nas escolas ainda são deficitários. Mas o caminho faz-se caminhando. Outro desafio grande é a falta de aceitação da diferença. Porque muitas vezes nas famílias, o primeiro a afastar-se quando tem um filho com preocupações é o próprio progenitor. Não aceitam. E depois há a situação de se dizer que é feitiço, que ninguém aceita, e depois culpa sempre a lei de família. Não. Infelizmente, este assunto, esta perturbação, existe em todo o mundo. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que nos preparar à aceitação da urgência, porque todos nós somos diferentes, todos, dentro das nossas especificidades. Então, vamos colaborar, vamos sensibilizar a comunidade para a aceitação à diferença e a aceitação de todos estes alunos. A primeira parte da própria família e depois dos vizinhos e quem for. Vamos todos colaborar. O importante é o desenvolvimento de todos sem exceção. A pessoa tocou num ponto muito importante que nem em casa devem perceber, né? A não aceitação dos pais também tem sido uma grande barreira para o desenvolvimento das nossas crianças. Quando os pais não aceitam, os pais não participam. Sim, exatamente. E hoje em dia os pais querem deixar essa responsabilidade para outras pessoas. A escola, Escola, filho. E de lembrar que as crianças, o tempo que as crianças passam na escola ou no centro é bastante reduzido em comparação com o tempo que passam em casa. E, então, a escola, o centro vai fazer o seu papel, mas as famílias devem dar continuidade. exatamente, trabalhar em parceria. Sim, sim. Exatamente. Muito bem. Já agora eu gostaria de saber, na sua experiência, pode partilhar um caso, uma história inspiradora. E eu lembro-me sendo um aluno que nós tivemos, era um rapaz com várias patologias associadas. Ele tinha perturbações de correção do espectro de autismo, tinha problemas a nível de intelectuais, cognitivos, motores e visuais. Assim que o rapaz nasceu, portanto, um rapaz português, e logo, os pais já sabiam, foram avisados que o menino vinha bem, mas quiseram ter nascido, muito bem. Assim que ele nasceu, aí, lá dois começaram a atuar nas terapias. Aí está, tinham recursos materiais. Mas nunca desistiram mesmo. Sempre o apoiaram, sempre. Ia posto na escola, começou com terapia da fala, pensou com acompanhamento diverso. Eu já o encontrei já com 16 anos e as dificuldades dele eram tantas que ele apenas conseguia escrever o nome dele em maiúsculos. Então, como não tinha oralidade,
eu comecei a ensinar pedico gestual. E foi muito interessante, porque quando chegou o dia da mãe, os outros do grupo tinham perturbações, não eram orais, eles fizeram um poema à mãe e este também declamou um poema em língua gestual para a mãe. Foi muito emocionante, muito bonito. Os pais, como eu disse, partilharam muito as experiências que tinham a nível de em casa, a nível do unissariado, partilhavam com o centro e todos os dias iam à escola. Aí está o sucesso. A partilha, escola, casa. Todos os dias havia aquela mãe, ia usar o filho e ia testar. E perguntávamos como é que tinha copiado a aprendizagem do filho. Depois eles levavam o rapaz para o fim de semana e nós tínhamos o hábito, na segunda-feira, de perguntar como é que tinha corrido o fim de semana. E ele, como não tinha oralidade, ele, através da linguagem não verbal, explicava. Era tão bonito, nós víamos tanto, porque ele dramatizava com perfeição. Por exemplo, se fosse uma tourada, nós com a perfeição nos fazia rir. Se fosse aos avisos, ele imitava um leão. Se fosse a qualquer passeio, e nós dizíamos, foste passear, ele exemplificava, portanto, ele já comunicava na linguagem não verbal, né? Por esses gestos, e era muito interessante. Os pais, por sua vez, estavam também a prepará-lo para a vida futura, porque todos os pais se preocupam com o futuro dos filhos, não é? O que vai ser deles quando nós desaparecermos? Então, estes pais, destes meninos especiais, também têm que se preocupar. Então, dada a incapacidade dele, não poderia ser uma vocação, mas poderia ser uma atividade ocupacional. Começou por aprender a fazer a sua própria cama, a alimentar-se sozinho, com uma colher e play. Às vezes as pessoas têm o hábito de dar a comida na boca, só em último caso, o aluno tem que ser motivado à autonomia e a prepará-lo para servir à mesa ou ajudar em qualquer trabalho doméstico para que ele mais tarde, integrado num setor, também pudesse ser minimamente útil à sociedade onde está integrado. Portanto, depende muito da atuação dos pais. Ele aproveitou a oportunidade para dizer que quando eu estive aí, em 2014, a estagiar no Jardim de Infância de Meninos Surdos, era muito interessante ver que a professora de ensino especial, que era a minha coordenadora, ela mandava aos pais todas as semanas, na sexta-feira, o que tínhamos feito durante a semana. Mandava em relato com texto, vídeo e foto. E de é obrigatório. Se foi a uma festa, tinham de apresentar uma foto da festa. Se foram ao jardim, se andavam no balanço, era obrigatório. Para desta parceria, o rapaz já crescido, o caso deste menino que eu citei, ele próprio manifestava na sua linguagem não verbal. Mas os pequeninos, até aos 5, eram os pais. Portanto, eu termino dizendo que é muito importante a parceria escola-casa. Aqui, em Angola, eu tive 2 alunos que não tinham oralidade. E tive muita pena quando veio a pandemia. Os meninos foram embora, porque não eram nesta região de Luanda, e parti-los o basto. Mas eu já estava a obter resultados. Eu trabalho com o TITS, o método, há pessoas que é o ABA, eu gosto muito do TITS para ser visual. E então eu já estava a ensinar, os meninos já reconheciam as cores e conseguiam identificar o nome por modelo. Então, fazíamos jogos didáticos e eles já associavam. E tem pena, hoje podia ir muito leve, que diz o cacho no sentido. Tipo, era assim, casos de sucesso. Vamos, numa outra oportunidade, vamos poder falar mais acerca de comunicação embativa, alternativa, para também. Para si, como o projeto Canvas pode contribuir para a inclusão? Projetos como essa? Eu penso que o projeto Camazu pode vir a ser uma grande mais-valia. E porquê? Porque estes profissionais vão contactar com as escolas e com os encarregados de educação. É muito importante. Vão identificar e referenciar os alunos com perturbações de desenvolvimento e depois estabelecer o programa educativo individual. Ou seja, nós temos que trabalhar em equipa. Nas escolas, temos que fazer ou nos centros o relatório técnico-pedagógico com o perfil de funcionalidade do aluno. A partir daí,
com vários profissionais das diversas áreas. A partir daí, vamos fazer um programa acoplado com tutela educativo individual, porque é individual, cada um ainda o seu, não é global, nem currículo comum. Não, nós temos que fazer as adaptações curriculares. Então, o que é o currículo? O currículo é a qualidade das aprendizagens que são os essenciais para os nossos alunos, com metodologias e técnicas específicas. Então, o Canva Azul vai identificar, vai referenciar os alunos, faz o programa educativo com horário, o que é que o aluno vai aprender, quais são as áreas a desenvolver, porque vão se debruçar no desenvolvimento da área comunicacional, linguagem, comportamental, social, cognitiva, e depois aí vão partilhar com os pais, vão fazer a observação direta, que é muito bom o aluno ser observado, e não é só na escola, é em contexto também doméstico e é na rua, no contexto de lazer, para nós vermos como é que ele interage. E depois faz o programa e é muito importante o que eles vão fazer a seguir, que é a avaliação. Nós não podemos ter um programa sem ser avaliado. Nós somos humanos. Como pessoas, podemos errar. Eu posso errar, eu sou humana. A minha condição de humana falha. Ou como profissionais. Portanto, nós temos que fazer o programa e depois ser avaliado. Porque se os resultados não forem aqueles que desejamos, portanto, positivos, nós temos que ser professores reflexivos. É o que se pede na educação inclusiva. Das nossas práticas, quando se trata dos resultados. Verem o que é que falhamos. Não pode ter sido só o aluno, quem sabe que eu. E reformular o programa é o que eles vão fazer na avaliação e reavaliação, porque o objetivo é um só. É o desenvolvimento dos nossos alunos. E eu creio que este centro vai conseguir. Tem um objetivo muito importante, da parceria com a escola e com os internatos de educação. Já estamos mesmo na reta final e eu gostaria que, se tivesse que deixar uma única mensagem para as famílias, para pais, a sociedade angolana sobre a inclusão, qual seria? Eu peço aos pais para serem mais ativos, irem às escolas. É necessário, não deixem só a educação, o desenvolvimento dos vossos filhos entregue à escola. Ou ao centro, como estão a pagar, não. Vão. O sucesso só se consegue numa parceria. Porque como é que eu estou num centro a ensinar um aluno, o pai não sabe de nada e em casa não acompanha? Não vai haver sucesso. Tem que ser igual. Eu posso mandar o programa que estou a fazer e os pais também tentam me dizer o que é que fazem no fim de semana. Não é? Para nós queres a mesma atividade ser repetida em casa. Ora, se eu estou a ensinar autonomia, a higiene é muito importante. Não é? Os autocuidados, lavar as mãos, tomar banho diariamente, o saber sentar-se à mesa. Em casa também tem de ser. Os pais têm que me imitar. E não evitar o isolamento. E isolamento do aluno que aos fins de semana estão sozinhos, entregues à barra. Não pode. Eu recordo-me que uma vez fui convidada, o centro foi convidado para ir a uma palestra sobre alimentação saudável. Ao ver meus pais que ele era militar. Os outros pais de outros centros, de outros lugares, mandaram a babá. Eu não vi um pai. E as senhoras, a apresentadora, falou em se evitar para estes alunos com perturbações, por exemplo, alimentos que não são adequados, com muito açúcar, pediu o açúcar amarelo, falou em reduzir-se o sal com as batatas fritas, o leite com lactose, caminhos que são muito durantes. Não estava lido com o pai ouvir. Será que as babás queriam dizer? Talvez. Mas eu peço-vos, vão à escola, vão às reuniões, não costumam ir, às vezes mandam a babá. Não, é o pai e a mãe. Se eu puder ir, o pai vai e a mãe, os dois juntos. Que eu vi um caso de sucesso. Iam os dois juntos. Vão às escolas, por favor, pai e mãe, os encarregados de educação, colaborem e também peço à comunidade para aceitar estas experiências. Porque todos nós, no que nós está ali, fica um filho com perturbações. E é isso que tem. Todos nós em conjunto e para o desenvolvimento de todos, porque todos somos cidadãos do nosso país. Muito obrigado. Desta feita que termina a nossa entrevista,
Senhora Teresa Abrão, muito obrigado. Obrigada eu pelo convite e parabéns a todos e muita força e continuemos todos juntos, pais, professores e comunidade, todos juntos no desenvolvimento da inclusão, porque a inclusão, acreditem, é uma questão de direitos humanos. Obrigada. Aqui o nosso lema é Cambazo, informar para formar. Se o seu filho precisar, o Cambazo vai ajudar. Obrigada.